E para nós começarmos, eu gostaria de saber um pouco do senhor, Pastor Gleber. Bom, eu já vou quebrando uma teoria que tem gente que às vezes fala, eu não sou o pastor Gleber, eu sou o Gleber William. O meu RG, ele não vem PR. Certo. O PR é um título que é dado humano para que nós carregamos uma responsabilidade para conduzir um povo a um lugar a qual o Senhor tem nos colocado para direcionar essas pessoas. Então, eu sou o Gleber William, filho da Maria Augusta Roque, filho do Ângelo Roque. Tenho três, tenho mais três irmãos, a minha irmã Kelly, que é a mais velha, a Evelyn, que é a do meio, e o meu irmão David, que é o caçula. Então, tem a irmã mais velha e tem o caçula. Então, eu fiquei no meio ali, então a mãe sempre dava aquele jeito, né? E eu sou da cidade de São Paulo, nascido, né? Nascido e criado na capital, em São Paulo. Morei num lugar não muito fácil, né? A capital todo mundo sabe como que é aquela loucura. E menino, adolescente, né? Eu tive um grande problema, porque quando eu era, tinha, era menor, eu acabei sofrendo algumas coisas na escola. E eu não tinha muito desenvoltura, né? Eu tinha o defeito na fala, eu era gago. Então, eu acabei sofrendo algumas questões, né? Inclusive até de briga na escola, porque, sabe, na minha época era briga, né? Na época Vamos juntar um grupo daqui, o grupo era dali. gangue, né? E juntava. E sempre que acontecia, eu apanhava. Aí quem que vinha me ajudar? Minhas irmãs. E aí, um dia eu falei, não, chega dessa situação, e eu tomei uma proporção, um caminho errado. Um caminho a qual não tenho alegria nenhuma, né? Foi necessário eu passar por esse processo, mas eu não tenho alegria nenhuma, né? Com 14 para 15 anos, eu acabei me envolvendo no mundo das drogas. Com 17, me envolvi no mundo do crime. E aí, com 18 anos, fiz o alistamento. E naquela época, no alistamento, falaram assim: bom, agora vai melhorar a vida dele, agora ele vai estar no exército, vai estar. E pasmem os senhores, as Forças Armadas não têm culpa disso, mas eu usei daquilo que eu estava servindo de uma forma errada. Então, me envolvi muito mais dentro do crime e foi aonde minha vida Desabou. desaba. Você não tem estrutura. Você que está nos ouvindo hoje, se você pensa em entrar no mundo do crime, eu vou deixar três coisas para você. Primeiro, olha a estrutura que a sua família tem. Ah, mas minha família é toda perdida. Você pode ser a diferença dela. É Então, verdade. eu nunca digo que não há solução. Lógico que tem. Você toma as decisões. E naquele momento, eu tomei decisões erradas na minha vida. E essas decisões me trouxeram marcas. Feridas, elas acabam criando casca, daqui a pouco sara, mas por dentro tem uma marca. Exatamente. E essa situação me trouxe marcas que ao longo da vida foi muitas vezes minando a minha coragem, a minha vontade de viver. Quando eu percebi, estava num buraco, um abismo sem precedente, não tinha como mais sair daquele abismo. E aí eu ouvi alguém falando de Jesus para mim. A minha mãe, desde o meu nascimento, minha mãe cristã, minha mãe na presença. E eu quero deixar um alerta aos pais aqui. Posso deixar esse alerta aos Pode pais? ficar à vontade. Não leve o seu filho para a igreja. Tem gente que lá na live vai falar assim: esse pastor é louco. Eu vou te ensinar por quê. Quando eu levo o meu filho para a igreja, ele está indo porque eu estou levando, estou conduzindo. E a Bíblia vai nos dizer, o proverbista vai nos ensinar. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Exatamente. A minha mãe me levava para a igreja, só que filho de pastor não é filho de pastor, ele não carrega a unção de pastor. Família de pastor não carrega a unção de pastor, pelo contrário, ele tem que tomar decisões. O meu filho, ele tem que tomar decisões. Se ele não tomar decisões, ele só vai continuar sendo meu filho. Agora, a partir do momento que ele tomar a decisão, e qual é a decisão? Eu estou ensinando a ele o caminho. Né? No momento de orar, ele está orando comigo. No momento que eu estou lendo a palavra, ele está lendo comigo. No momento que eu estou assistindo aula, ele está assistindo comigo.
Às vezes ele tá ali do lado, parece que ele não tá prestando atenção, né? Mas daqui a pouco ele para e fala assim: você viu, pai, o que a pessoa falou? É que tem pessoas, né, pastor, que sempre colocam, tá nas mãos de Deus. Filho, tem coisa que Deus não vai escolher. Porque se Deus for escolher o que nós devemos fazer, a gente não vai viver do jeito que nós queríamos viver. Porque Deus, ele vai na contramão do homem, né? Sim. Deus, ele vai na contramão do ser humano. Então você já imaginou se Deus tivesse que tomar todas as decisões pro ser humano? A decisão não é de Deus. Deus ele já deu o caminho. Já deu Mas o a caminho. decisão de caminhar nesse caminho é minha. Deus, ele já deixou um pai, já deixou uma mãe, e além do pai e da mãe, deixou um líder religioso, ou seja, um pastor, um bispo, um diácono, alguém para liderar. Entendeu? Então, assim, a gente conhece o bem e o mal, mas aí, quem tem que tomar a decisão é nós. Muitas pessoas dizem: não, deixa que Deus vai fazer. A Bíblia diz assim: ó, o que é para o homem fazer, faça o homem. É exatamente O isso. que é para Deus, faça a Deus. Então, o que nós encontramos hoje? A responsabilidade do homem jogam para Deus. E aquilo que é para Deus fazer, o homem quer fazer. Não. Né? Então, tem coisas que essa característica do nosso tempo, as pessoas inverteram os valores. Exatamente. Né? Nós começamos a enxergar que hoje o errado é o certo e o certo está se tornando errado. Por que isso? Porque uma geração foi abandonada no meio da história. Uhum. Uma geração parou de ter o culto no lar. Uma geração parou de ver os pais orando. Uma geração parou de ter a escola dominical. A geração... E aí o que aconteceu? A geração que nasceu sem essa estrutura, e aí eu até me culpo às vezes dizendo assim: poxa, eu podia ter feito mais por tal pessoa, eu podia ter feito mais. Só que o que acontece? Não, agora as coisas estão acontecendo aceleradamente e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Uma vida sem planejamento com certeza vai dar errado. Exatamente. Tem que ter um planejamento. O próprio apóstolo Paulo, o que ele ensina? Tudo que você for fazer, vai lá, senta, planeja, coloca na ponta do lápis, faz um planejamento. Né? Hoje, eu falo que nada na minha vida foi por um acaso. Primeiro, Deus me deu uma oportunidade. Segundo, eu encontrei o caminho. Terceiro, eu tomei decisões. E muitas vezes tem decisões que vai desagradar quem está do teu lado. Só que a nossa geração, essa geração de agora, precisa entender uma coisa. Eu não estou para agradar quem está do meu lado. Eu estou para agradar o propósito de Deus que está estabelecido na minha vida. Quando você agrada homens, a Bíblia diz, quando você agrada as vontades da sua carne, você é inimigo de Deus. Quando você desagrada a carne, você se torna amigo de Deus. Então o que acontece? Tem círculos de pessoas, círculos de amizade que são necessários ser paralisados. Ah, porque ele não merece o céu? Não, é porque eu preciso me qualificar, me preparar para mostrar para essa pessoa um caminho diferente. Exatamente. Se eu tivesse lá no meu passado, né? Tem gente que às vezes vai visitar nós no nosso passado, só que eu vou dar um aviso para quem está assistindo isso aqui: eu não tô mais lá não, tá? Meu passado só serve para uma coisa: para todas as vezes que porventura eu tento achar que eu sou alguém, Deus me faz eu retornar no meu passado e saber do buraco que ele me tirou. E eu sei que tudo que aconteceu foi por causa dele. Exatamente. Né? Ele me deu oportunidade. Opa.